O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabia que por muito tempo entendeu esse salmo da maneira errada? Talvez até neste momento você entenda esse salmo da maneira que não é a correta. Como assim? Nada me faltará, sendo que por muitas vezes algo te faltou. Por muitas vezes até o alimento talvez possa ter te faltado. Algumas coisas te faltaram na sua casa. Então, como assim não me faltará? Nada me faltará se muitas coisas já me faltaram. Bom, aqui estamos em mais um devocional. Eu sou o pastor Levi e hoje mais uma mensagem para abastecer a sua fé. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comente da onde você está falando, quanto os nossos devocionais têm edificado a sua vida. Não te custa nada, nem um centavinho para você se inscrever aí, mas ajuda a gente no projeto de alcançar ainda mais vidas, em nome de Jesus. Salmo 23, vamos ler? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, pastor, você acabou de ler que nada me faltará. Como assim eu considero errado? Como assim eu não entendo o texto? Nós precisamos entender uma coisa. Esse salmo faz alusão, Davi está fazendo alusão à figura do pastor. Não só a figura da ovelha. A ovelha ali é a figura em que ele se coloca no lugar. Mas a figura central, nesse salmo, é o pastor. É a figura do pastor. Então, o verso 1, Davi está dizendo ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o mais importante desse primeiro verso não é sobre nada me faltar, mas sobre o Senhor ser o seu pastor. Se nós entendermos isso e temos isso claramente na nossa mente, que o Senhor é meu pastor, todos os demais versos, especialmente o próprio verso primeiro, está falando sobre o que representa o pastor e não necessariamente sobre aquilo que nós queremos, sonhamos, planejamos. O problema na nossa leitura sobre este salmo é que nós separamos o Senhor é meu pastor, ponto. Aí agora eu trago o nada me faltará, colocando toda a nossa vida desconexa à figura do pastor. Mas vamos ler do jeito certo? Para de fato entendermos o que significa o nada me faltar, entendendo que a figura central, que o centro aqui é o Senhor, sendo nosso pastor, que aqui a figura, a chave hermenêutica desse verso, desse salmo, não é sobre nós, o que nós necessitamos, não é a nossa necessidade, mas sim quem é o nosso pastor. Vamos ler do jeito certo? Então você vai começar a entender, enxergar esse salmo da maneira como é e vai fazer muito mais sentido. Então, começando, o Senhor é meu pastor. Daqui para frente, nós vamos entender que tudo que será falado é sobre a representatividade que o Senhor tem na nossa vida como o nosso pastor. Nada vai fugir dessa hermenêutica, nada vai fugir dessa representação da figura do pastor. O Senhor é o nosso pastor. Agora, nada faltará. Nada do quê? Vamos entender. O verso 2 começa assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, ou águas de descanso. Bom, quem está falando aqui? Quem é que está recitando esse salmo? Davi. E Davi está se colocando na figura de ovelha. Ele conhecia bem essa figura, ele conhecia bem essa relação de pastor e ovelha, ele era pastor. Então, se o Senhor é meu pastor, eu logo sou a sua ovelha. Nada me falta. O verso 2 começa dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva junto às águas tranquilas. Para nós entendermos aqui, o pastor tem algumas características que precisam ser destacadas. Quando o pastor está cuidando das ovelhas, o seu trabalho diário, e uma das suas tarefas é levar as ovelhas de campo em campo,
de ponto a outro ponto, aonde é mais seguro para as ovelhas. Então, o pastor, por conta da sua experiência no exercício de cuidar das ovelhas, ele sabe que dia vai chover, que dia vai ventar mais. Ele sabe qual ambiente ou qual lugar não vai ser tão confortável ou tão seguro para as ovelhas, por conta inclusive das bestas feras, dos animais ferozes. Por isso, o pastor precisa se locomover entre os campos, entre os pastos, para fazer com que as suas ovelhas estejam seguros em pastos mais tranquilos, seguros, mais calmos. E é por isso que logo após dizer no verso 1 que nada faltará, o verso 2 vem dizendo que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Significa dizer que dentro do nada faltará está ele me dá segurança. Ele me dá abrigo seguro. Ele me faz sair de lugares violentos, de lugares arriscados, para me fazer repousar em lugares seguros. Nada me faltará. Tipo o quê? Tipo ele cuidar, inclusive, de onde eu estou de uma maneira segura. Quer saber de uma outra coisa ainda no verso 2? Ele me leva às águas tranquilas, às águas de descanso. A ovelha, que Davi conhecia muito bem, a ovelha, o animal, é um bicho muito medroso, é um bicho muito delicado, chega a ser bobo de tanto medo. Sabia disso? Uma das características da ovelha é que quando, por exemplo, ela vai tomar água, se ela estiver tomando água num riacho, ela obviamente vê o seu reflexo. Se as águas mexerem muito forte ali, vir alguma onda, um vento soprar forte demais, ela se assusta com o próprio mover das águas, porque às vezes ela não assimila que é o reflexo dela nas águas. Por isso que quando Davi diz, olha, Senhor, além de me fazer repousar em pastos verdejantes, me leva nas águas tranquilas. Sabe o que isso é ministrado na minha vida? É Davi dizendo, eu tenho medo. Por muitas vezes chega a ser bobo de tanto medo que eu sinto. Chega a ser bobo porque me assusto até com o que é inofensivo. Me assusto até com aquilo que não pode fazer mal nenhum. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, mas sabendo que talvez eu não deixe de ser medroso, então, como meu pastor, me leve a ambientes que o medo não me domina. Me leve a águas que o medo não me atingirá. Me leve a águas aonde eu não serei assustado, amedrontado. Nada me faltará. Segurança, lugares de paz, lugares de calmaria. Comece a entender que não tem a ver com aquilo que você quer, sonha, quer construir. Muitas vezes nem mesmo com aquilo que você entende ser necessidade. Quantos de nós pode afirmar isso? Como assim nada faltará, se muitas vezes faltou? Ou nós não vamos dizer que na casa de alguns de nós não faltou o alimento em algum momento da nossa vida, não faltou o recurso. Se nós olharmos por essa ótica, a Bíblia mente, porque nos faltou em algum momento. Mas o que o Salmo 23 está dizendo é que nada faltará, é sobre ele não faltar. O Senhor não faltará. E o Senhor não nos faltando como pastor, a segurança não faltará. Águas tranquilas não faltará. Repouso em pastos verdejantes não faltará. O Senhor não faltará naquilo que Ele cumpre em nós. O verso 3 diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guiar-me pela vereda da justiça. Ovelha é um bicho característico e algumas delas são mais calmas, outras nem tanto, outras desobedientes. O papel do pastor é nos fazer andar nas veredas certas, nas ruas certas, nos caminhos certos. E para isso o pastor precisa ter insistência em nós, mesmo quando nós não queremos,
E Davi sabe muito bem disso. Davi sabia como era trabalhoso, no caso dele, toda vez ter que voltar e pegar uma ovelha que caiu num buraco, que entrou num caminho espinhoso, e colocar ela novamente numa vereda, num caminho correto. É por isso que ele diz: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que o Senhor mais quer contigo é te colocar num caminho onde te fará feliz verdadeiramente. Enquanto você quer seguir os seus caminhos, seus planos, seus sonhos, o Senhor está te colocando em veredas justas, caminhos realmente felizes. Ele mesmo diz isso em Isaías, não diz? Que os caminhos deles são maiores, que os planos deles são melhores. Que você entenda que quando você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está dizendo também: o que não te faltará é que o Senhor te colocará em caminhos justos, mesmo que para isso Ele precise te frustrar algumas vezes. Ele precisa muitas vezes te desorientar daquilo que você tem já fixado na sua cabeça, para então te orientar para um caminho justo e um caminho pleno de alegria e felicidade, que é o caminho dele. O papel do pastor: o que não te faltará é que o Senhor te conduzirá num caminho justo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, irmão? Por que não temeremos? Isso aqui nós vamos fechar dizendo por que nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque sempre vou ter tudo que eu quero? Porque sempre terei tudo que eu preciso? Não. Sabe uma coisa? O vale da sombra da morte pode ser para nós, e é traduzido da melhor forma, quando o pastor tinha que conduzir as suas ovelhas para outros lugares, outros pastos, e que esse caminho eram caminhos difíceis, caminhos algumas vezes até perigosos, onde uma ovelha tinha que andar atrás da outra, por via de regra podia ser escorregadio, podiam cair no espinhadeiro. Neste momento a ovelha estava no vale da sombra da morte. Agora, quando Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, que era caminhos como, por exemplo, esses que eu acabei de citar, ele diz: não temerei mal algum. Por quê? Porque não me faltará a comida, não me faltará o recurso, não me faltará o dinheiro, não me faltará os amigos, não. E aqui, no verso 4, ele complementa com chave de ouro o que diz o verso 1, que nada me faltará. Sabe por que ele não temeria mal algum? Porque nós não devemos temer mal algum? Porque tu está comigo. Porque o Senhor está comigo. Quando diz: o Senhor é meu pastor, o mais correto não, o ideal, o que diz nada me faltará, Ele não faltará. O Senhor não te faltará. Tudo que Ele precisa e tudo que Ele faz, tudo que o bom pastor faz na vida de uma ovelha não faltará. É muito além daquilo que Ele pode dar. Ele não faltará, o Senhor não faltará. É por isso que você pode dizer: o Senhor te levará em passos verdejantes, em águas tranquilas, te conduzirá em caminhos retos e justos, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum. Sabe por quê? Porque Ele estará com você, Ele não faltará. Aleluia. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é importantíssimo demais. O próximo devocional, eu vou fazer especialmente falando sobre o cajado, o verso 4. 3 funções. Mas para este momento, guarde isso. Quando o Senhor diz, quando o salmista Davi diz que nada te faltará, porque o Senhor é o seu pastor, é muito maior do que coisas que nós precisamos às vezes. Mesmo que faltem os recursos, talvez o alimento ou qualquer outra coisa, o Senhor não faltará com passos verdejantes, águas tranquilas, com a segurança de estarmos no vale da sombra mesmo estando no vale da sombra da morte. Ele estará presente na sua vida.
Amém? Que você pegue essa palavra, guarde no seu coração, envie esse vídeo para alguém. De novo, se inscreva no canal para receber mais e mais e mais conteúdos que nós postamos. Compartilha isso com alguém, comenta aí se você pensa novo sobre esse salmo, se você já pensava assim, se foi algo novo para você. Continua nos acompanhando, me siga nas redes sociais, Levi M. Luiz, e acompanha a gente, que Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.